Vamos falar nessa aula sobre população ideal. Agora, não pense que é aquela população ideal, a melhor população. Não. É uma população idealizada. Na verdade, é uma população teórica. É muito importante pensar em população ideal, porque é como se fosse um zero para a matemática, como se fosse um ponto de referência para a física. A população ideal é o zero para a evolução. Na população ideal, é uma situação em que a evolução simplesmente não existe. Logo, as frequências dos genes e dos genótipos permanecem constantes ao longo do tempo. Vamos ver. Quais são as características de uma população ideal? Essa população deverá ser infinita, ou seja, sem deriva genética, deverá ser pamítica, que significa população de cruzamento ao acaso, deverá ser fechada, ou seja, sem fluxo gênico, não deverá ocorrer seleção natural e também não pode acontecer qualquer tipo de mutação. Vocês devem estar pensando, mas essa população não existe. De fato, não existe. Por isso, é chamada de população ideal. Populações infinitas não existem, porém, populações muito grandes acabam se comportando praticamente como se fossem populações infinitas. Populações pamíticas são populações de acasalamento ao acaso. Alguns fatores poderiam alterar esse pressuposto de população pamítica, como, por exemplo, reprodução preferencial, que ocorre quando membros de uma população preferem reproduzir com parceiros que possuam determinado fenótipo, ou ainda no caso de endogamia, quando existe o acasalamento preferencial entre indivíduos aparentados. Populações fechadas são mais fáceis de serem estudadas, mas dificilmente eu vou encontrar populações fechadas na natureza. A não ocorrência de seleção natural, ela pode existir se não houver variabilidade genética, se não houver herdabilidade, se não houver diferencial de mortalidade, mas geralmente a seleção está acontecendo em algum grau nas populações naturais. E, obviamente, mutações ocorrem ao acaso. A frequência das mutações geralmente é baixa, mas na escala evolutiva, essas mutações elas são muito importantes e são consideradas a matéria-prima da evolução. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente retirar todos esses fatores e deixar essa população como sendo uma população ideal. Vamos ver o que acontece? Populações ideais, a ideia de população ideal surgiu com dois caras, e por isso é chamado de princípio de Hardy-Weinberg. Esse princípio de Hardy-Weinberg vai fazer você se lembrar das suas aulas de 8º, 9º ano, quando você falava de produto notável. Lembra? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos ver qual o sentido disso para o estudo evolutivo e para o estudo de genética de populações. O que nós estamos falando aqui, na verdade, é de genética de populações. Para que você possa entender evolução, é melhor que você entenda sob a ótica da genética de populações. Esses dois caras, o inglês Hard e o alemão Weinberg, pensaram simultaneamente, em 1908, o que aconteceria com uma população para um determinado locus em que tivesse 2 alelos. Qual seria a dinâmica desses alelos? Vamos ver. Olha só, eles seguiriam exatamente o que nós chamamos de binômio de Newton. No binômio de Newton, nós sabemos que para 2 alelos, P e Q, eu posso, então, distribuir isso de tal modo que eles vão se distribuir em P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado, que vão representar, respectivamente, os homozigotos
os heterozigotos e os homozigotos recessivos. A soma de todos os genótipos vai ser 1, assim como a soma de todos os alelos também será 1. P mais Q igual a 1. Vejam só, P ao quadrado, nesse caso, vamos colocar a letra A. Então, azão é um genótipo homozigoto dominante e a frequência desses homozigotos dominantes vai ser dada por P ao quadrado. 2PQ é igual a azinho, que é a frequência de heterozigotos. E, finalmente, Q ao quadrado é a frequência de homozigotos recessivos azinho. Vamos entender um pouco sobre frequências gênicas e genotípicas. Apesar de parecidas, essas palavras têm significado bastante diferentes. Quando nós falamos de frequências gênicas, nós estamos falando de alelos. Veja só, azão e azinho, sem se interessar como eles estão distribuídos. Agora, quando nós falamos de frequências genotípicas, nós estamos falando da distribuição dos indivíduos em seus respectivos genótipos. Logo, os indivíduos podem ser azão, azinho, azão e assim por diante. Com as frequências gênicas, podemos calcular as frequências genotípicas e vice-versa. Vamos ver como é fácil. Se você tem dificuldade com o binômio de Newton, P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado, veja só como é fácil verificar isso graficamente. Nós, biólogos, temos mais facilidade de entender graficamente do que em fórmulas como nós vimos anteriormente. Observem, aqui nesse quadrado de Punnett, que você já deve ter visto em genética, nós temos aqui fêmeas, machos, que produzem gametas. No caso de um locus azinho, por exemplo, com 2 alelos, na população de fêmeas, eu posso ter ou azão ou azinho. Na população de machos, eu também posso ter azão ou azinho. E agora nós podemos calcular qual é a probabilidade de formar indivíduos nessa população azão, por exemplo. Olha só, qual a probabilidade de um azão encontrar outro azão? Isso vai ser igual ao produto de suas probabilidades individuais. Logo, azão vezes azão é o mesmo que azão ao quadrado. De uma forma generalista, isso também pode ser chamado de P. Então, é o mesmo que P ao quadrado da fórmula do binômio de Newton. Vamos ver. Lembra do binômio de Newton? Não tinha 2PQ? Aqui é a mesma coisa. Então, azão que veio do macho e azinho que veio da fêmea, ou o contrário. Azão que veio da fêmea, azinho que veio do macho. Isso dá PQ e PQ. PQ e PQ não é o mesmo que 2PQ? Logo, Q ao quadrado é o resultado de azinho e azinho, da mesma forma que P ao quadrado de azão e azão. Não ficou fácil? Se nós associássemos, então, uma frequência para cada um desses alelos, eu posso calcular tranquilamente P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado. Vamos seguir em frente. Vamos verificar como nós podemos calcular as frequências utilizando o princípio de Hyde-Weinberg. Então, vamos observar o que nós temos aqui nessa figura. Nós temos aqui uma geração 1 e uma geração 2. Nós podemos verificar se essas populações de borboletas elas estão ou não em equilíbrio de Hyde-Weinberg. Para que ocorra evolução, é necessário que as frequências gênicas ou genotípicas mudem ao longo do tempo. Então, nós podemos verificar, utilizando o princípio da população ideal, e verificar se a população mudou ou não. Se a população mudou, isso é um indicativo que nós temos fatores evolutivos atuando sobre essa população. Se ela permanece estatisticamente igual a uma população ideal, significa que não existe pressão evolutiva sobre essa população e suas frequências gênicas e genotípicas permaneceriam, portanto, constantes. Vamos lá. Se nós observarmos, a frequência do genótipo WW equivale a P ao quadrado, a frequência dos heterozigotos equivale a W maiúsculo, W minúsculo,
E a frequência dos homozigotos recessivos equivale a um homozigoto recessivo W minúsculo. Olha só, eu consigo, fazendo aquela mesma fórmula que eu mostrei anteriormente, substituir essa equação. Eu já sei que os genótipos equivalem, respectivamente, a P² homozigotos dominantes, 2pq heterozigotos e Q² eu tenho homozigotos recessivos. Nesse caso específico, eu tenho 5 indivíduos, 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos brancos, para um total de 20 indivíduos. Então, a frequência desse genótipo vai ser 5 em 20, logo a frequência de Q² é igual a 0,25. O que eu posso fazer com isso? Eu posso, então, calcular a frequência do alelo. Então, se Q², que é o genótipo azinho, ou melhor, é o genótipo recessivo, é 0,25, a raiz quadrada de Q² é Q, assim como a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Logo, eu calculei que a frequência esperada do alelo Q, que equivale a W minúsculo nesse caso, é igual a 0,5. Sabendo que P mais Q é igual a 1, logo eu posso calcular os demais com facilidade. Verifiquem. Se Q é igual a 0,5, se P mais Q é igual a 1, 1 menos 0,5, eu tenho 0,5 para a frequência de W maiúsculo. Agora que eu já sei a frequência de cada um dos dois, eu posso facilmente calcular as minhas frequências esperadas para cada um dos genótipos encontrados na população. Ora, se P é 0,5, P ao quadrado vai ser 0,5 ao quadrado, logo seria 0,25. 2pq seria igual a 2 vezes 0,5 vezes 0,5. E, finalmente, Q ao quadrado seria 5 por 20, que seria igual a 0,25. Então, o que nós temos aqui é que eu posso comparar uma geração com a próxima geração e verificar se essa população está ou não em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, olha só, nós temos aqui a primeira geração considerando as nossas frequências esperadas, 0,5, 0,5, 0,25, 0,5, 0,25, para frequências gênicas e genotípicas, respectivamente. Enquanto na geração 2, eu agora vou calcular o que vai acontecer, tá? Verificando que agora eu já não tenho mais 5 borboletas brancas, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 borboletas brancas. Então, o que aconteceu da geração 1 para a geração 2? Fazendo exatamente o mesmo que nós fizemos antes, nós podemos, a partir das borboletas brancas, calcular a frequência de Q, depois de Q ao quadrado, depois a frequência de P, respectivamente P ao quadrado, 2pq e Q ao quadrado, e chegar, portanto, a esses valores da geração 2. Se vocês perceberem, a frequência do alelo W na geração 1 era 0,5 e na geração 2 esse alelo W já baixa para 0,33. Enquanto a frequência do alelo para branco, que é o alelo onde a frequência era 0,5, ele passa a 0,67. Logo, aumenta a frequência de branco e diminui a frequência de marrom nessa população. Nós podemos ainda verificar que, olha só, a população ela está evoluindo. Por exemplo, a seleção natural, nesse caso, pode estar favorecendo borboletas brancas ao invés de borboletas marrons. Então, essa diferença de probabilidade de sobrevivência ou reprodução faz com que a frequência dos genes para branco aumentem de uma geração para outra. Eu posso utilizar um teste de Q² para poder verificar se existe diferença significativa de uma geração para outra. Tá? Isso vocês podem encontrar facilmente em qualquer livro de genética. Em seguida, olha só, nós podemos, então, verificar que com qualquer frequência gênica
eu posso calcular sua respectiva frequência genotípica. Vamos ver esse exemplo? Onde eu tenho, por exemplo, aqui os 3 tipos de genótipos de borboletas, 2 do tipo marrom, porque a gente tem herança dominante, tá? E a branca, que é a recessiva. E olha só, se eu pegar essa barra aqui do meio, verifiquem o que acontece em cada situação. O que eu tenho nesse extremo? Nesse extremo, eu tenho a frequência do alelo dominante igual a 0. Significa que ele foi extinto da população. Enquanto o alelo Q para branco foi fixado. Essa é a tendência natural para aquele tipo de seleção que nós acabamos de mostrar. Ao longo do tempo, a seleção natural vai corroer a variabilidade genética, fazendo com que nas próximas gerações existam apenas borboletas brancas e as marrons tendam a desaparecer por seleção natural negativa. Então, olha só, todas nesse caso seriam, numa da geração futura, todas seriam borboletas brancas. Se acontecesse o contrário, se as borboletas escuras fossem favorecidas, o que poderia acontecer seria que a frequência do alelo P ia aumentar ao longo das gerações. Olha só, nesse caso, o alelo Q quase desapareceu, e o alelo P está praticamente atingindo 1. Quando atingir 1, significa que, do contrário, eu teria agora apenas borboletas marrons. Vamos seguir em frente. Olha só, vamos entender um pouco sobre a aplicação do equilíbrio de Hardy-Weinberg para que nós possamos fixar isso que nós vimos sobre população ideal. Aqui, na simulação, a gente experimenta entrar com valores diferentes para quê? Para verificar como isso se distribui. Deixa eu sair dessa informação aqui. E vamos, então, por exemplo, verificar quando a frequência de Q for 0, o que acontece? Eu tenho esse ponto. Porque se Q é igual a 0, P é igual a 1. Eu posso calcular qualquer ponto, de tal modo que eu vou ter esse gráfico. Esse que é um gráfico geral, quando eu falo de 2 alelos em populações que estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vejamos, essa curva em azul é uma curva que representa a distribuição de heterozigotos em populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vejam, o máximo de heterozigotos que uma população em equilíbrio pode ter é 50%. Se uma população tiver estatisticamente com seu número de heterozigotos maior que 50%, pode estar acontecendo, por exemplo, seleção do tipo estabilizadora. Na hora que eu calculo a frequência de homozigotos dominantes, eu também calculo simultaneamente a frequência de homozigotos recessivos. Quando eu tenho a frequência de 0,5, nós chegamos àqueles valores originais do exemplo anterior. Vejam só no gráfico. Aqui eu tenho a frequência de genótipos, aqui eu tenho a frequência de alelos. Então, quando a frequência de alelo é 0,5, ou seja, 0,5 para P e 0,5 para Q, eu encontro, olha só, está vendo? Está cruzando aqui as duas linhas? Significa que eu tenho 0,25 para cada um dos genótipos, como nós calculamos anteriormente. E nós temos 0,5 para os heterozigotos. Obviamente, quanto mais equilibrados estiverem os 2 alelos, mais heterozigotos eu vou ter na população. À medida que eu desequilibro esses alelos, aumentando a frequência de P ou aumentando a frequência de Q, eu vou ter uma redução do número de heterozigotos. Quando eu chego a extremos em que a frequência de P for 0 ou for 1, eu tenho, respectivamente, o aumento de um dos tipos de homozigoto. Então, se eu tiver muito alelo A, o resultado é que todos os indivíduos serão AA, por exemplo, quando a frequência for 1. Ou vice-versa, eu vou ter uma frequência 1 de Azinho Azinho quando todos os alelos da população forem do tipo Azinho. Portanto, populações ideais, elas são populações teóricas onde a evolução não está acontecendo, simplesmente
por serem infinitas e por nenhum fator evolutivo estar atuando sobre elas. Elas não devem existir na natureza, mas são extremamente importantes porque é a partir da população ideal que eu posso verificar se uma dada população natural está ou não sob pressão de algum ou de alguns fatores evolutivos.